Rita Rogeroni, qual é o teu motivo? O meu motivo é a minha inquietação. A rádio foi a sua vida ao longo de 20 anos, até à altura em que decidiu sair para se dedicar a outro sonho, a Favorite People, marca de roupa que fundou com a irmã e que tem as jardineiras mais coloridas. De resto, eu estava à espera que viesses com umas jardineiras hoje. Hoje em dia é empresária, com tudo o que isso implica: logística, equipas, stock, marketing, finanças. É a convidada desta semana do podcast do Motivo. Rita, obrigado por teres Obrigada aceitado e eu por pelo estares convite. aqui, por teres atravessado a cidade para vires aqui ao nosso encontro, a Marvila. Diz-me, porquê é que dizes que o teu motivo é a inquietação? Olha, eu pensei muito nesta tua pergunta porque Obrigado. há muita coisa que me motiva, graças a Deus, ao longo da vida. Cada tempo teve talvez um motivo diferente, mas se eu tivesse que escolher um denominador comum para todas as fases da minha vida, eu diria que é esta minha inquietação, que é adormecer com muitas ideias. Sou muito notívaga, portanto o meu cérebro funciona muito bem à noite e, portanto, é adormecer com Mas ideias. consegues adormecer? Difícil. Pois. O meu horário de adormecer varia entre a 1 e as 2 da manhã. Não é que eu vá para a cama a essa hora, mas como te digo, o meu cérebro funciona muito bem à noite. É talvez o tempo em que eu sou mais criativa, talvez pelo sossego e pelo espaço que tenho para pensar, sem ser interrompida. E, portanto, é essa inquietação que me leva a ter muitas ideias à noite, a acordar com perguntas novas e diferentes todos os dias. O que me motiva é o que é que vem a seguir, o que é que está escrito na próxima página. Não propriamente o fim, aliás, o fim é uma coisa que não me dá assim muita vontade, não é muita vontade, mas não tenho propriamente, Não te inquieta tanto. não me inquieta tanto, exatamente, não me inquieta tanto porque o fascínio é o processo, é Gostas da aquela, descoberta? exatamente, a adrenalina de fazer acontecer, de saber que tenho um propósito, quer na minha vida pessoal, quer na minha vida profissional. E talvez o propósito seja um bocadinho esse, que é não passar pela vida em piloto automático, em viver mais acordada, surfar um bocadinho a onda, sem a culpa que eu acho que nós muitas vezes sentimos, sejamos mulheres ou homens, a culpa de não conseguir estar em Claro. todo lado e fazer tudo ao mesmo tempo, e o equilíbrio entre alguma serenidade em poder aproveitar, lá está, entre este surfar da onda. E foi essa inquietação que te levou a criares a Favorite People? Sem dúvida. Foi uma inquietação e uma curiosidade. Eu trabalhei na rádio, comecei muito cedo, foi no fundo o meu primeiro emprego, a sério, e comecei na Cidade FM, depois passei para a rádio comercial. E ao longo dos anos eu sempre senti essa inquietação Estava de lá qualquer coisinha. sim, isto é giro, adoro fazer isto, adoro contar histórias, adoro conversar com as pessoas, adoro esta relação de intimidade que se cria com o ouvinte, do outro lado do microfone, adoro a minha equipa. Acho que uma das principais razões que quando as pessoas entram na rádio não saem é o ambiente. É um ambiente que é de facto aquilo que passa para fora, não é mentira nenhuma. Não há expectativa versus realidade. É aquilo. É aquilo, a rádio é um ambiente muito informal, muito familiar, muito cozy, é mesmo a nossa segunda casa e, portanto, isso sempre além de que no meu caso, mais ainda, porque sou casada com o Pedro, já há muitos anos e, portanto, claro que não te vou mentir que ele estando lá também me dava esse conforto, por assim dizer. Mas em termos profissionais, acho que a rádio acabou por ser um bocadinho limitativa naquilo que eu achava que podia fazer e podia criar. Talvez se estivesse no lugar do Pedro como diretor e pudesse, no fundo, abordar outras áreas, não teria sentido tanto essa inquietação, mas enquanto animadora Porque de achavas que rádio, estavas limitada e naquele estás, papel, não é? e Claro. estás, enquanto Pois, claro. locutor de rádio, não é? Como enquanto jornalista, pivô de informação, Sim, é aquela é tarefa. aquela tarefa e Ou enquanto acumulas com outras, não é? sim, ou acumulas com outras coisas. A televisão nunca me fascinou assim muito, a parte das redes sociais foi uma coisa que acabou por acontecer de Foi forma surgindo. natural, mas também não é uma coisa que eu seja muito, não é que eu adoro, porque acho que exige muito de nós, expõe-nos muito, portanto eu gosto de trabalhar as minhas redes sociais, se é que isto se pode chamar um trabalho, de uma forma muito orgânica. Posso estar 2 meses sem postar absolutamente nada e se calhar posso estar uma semana porque assim o entendo e me apetece, mas sem aquele compromisso e aquela obrigação de que é um trabalho.
E hoje em dia vês-te mais como a animadora de rádio que se tornou empresária ou como a empresária que em tempos idos foi animadora de rádio? Isso é difícil. Mas eu Isto olho porque já tens aqui também algum tempo de marca sim, mas e um eu tempo acho que muito sou a expressivo, com empre muitos resultados e com muito sucesso. eu acho que sou a empresária que já foi durante muito tempo e uma animadora de rádio muito feliz e muito realizada. Mas estou muito em paz com essa decisão. Há muita gente que Ainda me bem. pergunta: "Sim, não E tu tens também saudades?" tiveste ali um processo Sim, de eu ter a certeza, de não ter a foi? certeza, sim, Porque ainda porque voltaste um bocadinho no fundo, e o que eu fiz foi tirar uma licença sem vencimento durante um ano para criar a Favorite People, portanto, porque a Favorite People nasceu em 2022, mas há muita gente que não sabe, eu estive um ano inteiro a trabalhar nesse projeto, exatamente para o lançar da forma que eu achava que que era a merecia e que certa e tu que querias. merecia. E depois de tirar essa licença sem vencimento, voltei para a rádio durante mais um ano, mas também eu não estava à espera que a Family People crescesse tanto, que tomasse tanto do meu tempo. Eu tinha a ilusão de que, não, eu consigo, eu tenho 3 filhos, tenho 2 trabalhos, tenho um marido, irmãos, família, amigos, não, eu consigo, mas não conseguimos. E é normal e na altura foi É uma muito difícil. aprendizagem também, Sim, tu foi difícil tiveste que a para mim fazer tomar essa decisão. Foi no dia 1 de janeiro que eu comuniquei ao Pedro, estive ali 2 ou 3 meses em brainstorming comigo contigo mesma. própria. Mas depois achei que sim, que as coisas todas têm um tempo e que mudar faz parte, não somos os mesmos a vida toda e ainda bem. Ainda bem, é verdade. E essa, portanto, essa decisão levou-te a criares esta marca em 2022, como disseste. Para quem está distraído e não conhece a Favorite People, como é que tu a apresentas? A Favorite People é, antes de mais, uma marca portuguesa, criada por mim e pela minha irmã Madalena. Nesta joint venture, cada uma tem o seu pelouro, por assim dizer, e acho que está muito bem distribuída. E é uma marca que começou por ser uma marca de jardineiras para criança, pelo simples facto de que eu adoro jardineiras e houve um dia à noite em que eu estava no feed do Instagram a ver uma página de uma australiana, repara, que eu nem conhecia de lado nenhum, e vi que ela tinha umas filhas muito giras e que andavam sempre de jardineiras. E pensei: eu também tinha umas jardineiras quando É era uma miúda. peça muito associada à Sim, infância, não é? sim, e tinha muitas daquela marca até que a influencer, neste caso, estava a vestir as filhas. E eu pensei: isto já não se faz, que pena, isto é tão giro. Pronto, e foi uma coisa completamente natural. Pensei: olha, e se eu criasse uma marca de jardineiras para criança? Mas foi assim uma coisa que me surgiu, lá está, às 2 da manhã, e comecei a E tu andavas já com a vontade de já. ter uma marca e depois surgiu o produto, digamos Sim, sim. assim? Ou seja, Ok. as pessoas perguntam muito isso. Eu não sou propriamente uma especialista em moda. Há pessoas que vivem a moda, sabem a história, estudaram moda. Eu não sou. Calhou ser de roupa, mas se calhar podia ter sido de decoração de interiores, ou podia ter sido um Tu negócio. tinhas essa consciência de que querias Queria um faz dia Eu ter queria ser um projeto teu. empreendedora, exatamente. Eu queria e tinha esta curiosidade de conhecer um bocadinho mais várias áreas de negócio, não só a área da comunicação, mas a área do marketing, a área das finanças, a área da logística e, portanto, saber um bocadinho mais de cada coisa além daquilo que eu estudei. E calhou a ser de roupa, mas acho que podia ter sido outra coisa qualquer, na verdade. E qual é o balanço que fazes destes primeiros anos? É um balanço espetacular. É, É assim, não podias dizer outra coisa. não, imagina, podia Com o ter. sucesso que nós vemos, mas obviamente Mas o que sucesso muitas vezes é não está relativo, ali. exato, Exatamente, o exato. sucesso, e não por acaso há muitos negócios, repare se ela podemos até falar de atores, de autores, não é, que têm muito sucesso e que depois não são, realizados pessoalmente ou mesmo profissionalmente, não é, porque o sucesso não é o espelho do teu estado de alma, é muito diferente uma coisa da Sim, outra. e do trabalho que tu imprimes e dos E resultados que e dos tens. resultados, sim, os resultados e o sucesso normalmente andam a Sim, par e eu passo. estava a dizer os resultados que tu esperavas, no fundo. Sim, não, em relação aos resultados que eu esperava, acho que superou qualquer expectativa que eu e a minha irmã pudéssemos ter. Em relação ao balanço pessoal que eu faço, também ele é positivo. A única coisa que eu vejo hoje e que na altura, fui iludida, é que teria mais tempo para mim. Ou seja, eu Aquela se ingenuidade. é isso, porque eu sempre trabalhei por conta de outrem, portanto, eu sempre fui empregada, por assim dizer, e achei sempre, olhando para pessoas que tinham negócios próprios, que há uma gestão muito mais fácil. As pessoas podem tirar o tempo de férias que quiserem, não têm os dias Aquela contados, ideia de podem chegar liberdade, não mais é? tarde ao escritório, podem, sei lá.
podem trabalhar de onde quiserem. E podem. E Isso tem, depois é uma consequência, claro, não é? e podem, mas do poder ao conseguir fazer é muito diferente. E, portanto, a única coisa que eu sinto é que hoje trabalho, não quero exagerar, mas talvez 12 horas por dia, porque trabalho, e antigamente trabalhava 6, 7, porque a rádio também, no fundo, nos dá Estava essa mais liberdade limitada e no estava mais horário. limitada. Mas também sinto que é um tempo, ok? Que isto É um caminho. é um caminho. Não vou e não faço tensões de trabalhar 12 e 13 horas para o resto da minha vida. Sentes que ainda estás na fase de semear, não é? Sinto que estou na fase de semear e que faz parte. E que quem não tiver essa disponibilidade também não pode estar à espera de resultados nem de sucesso. A pessoa tem que estar disponível para trabalhar. Não acredito em almoços grátis e acho mesmo isso. Acho que no pain, no gain. Sentes que há muitas pessoas que só veem o lado bom e que pensam só na questão da liberdade e que não veem depois este lado de sombra que tu estás a falar? Porque as pessoas, tu estás a dizer que trabalhas 12 horas por dia e as pessoas. Ok, mas o que é que ela faz durante 12 horas? Não é? Explica-nos lá o que é que tu fazes. Primeiro faço tudo. A Favorite People é uma empresa muito recente, tem 3 anos, e posso dizer que no início de 2025 nós éramos 4 e agora somos 9, a caminho das 11. Já a Ah, contar e com as pessoas da loja. não, sem contar com as Sem pessoas contar da com as loja, pessoas da só estou a loja? falar com as pessoas do Da escritório, estrutura, da ok. estrutura. E, portanto, durante o primeiro ano e meio, eu fazia tudo. Eu fazia as encomendas no anexo de minha casa, eu fazia o apoio ao cliente, eu fazia toda a parte financeira, toda a parte de social media, tudo o que as pessoas veem no Instagram era eu que publicava, todas as respostas, seja no Instagram, no site e as questões de logística era eu que fazia. E agora o que é que já delegaste? Ou o que Agora, é que continuas a fazer? na verdade, agora eu tenho uma equipa quase para cada área. Tenho uma equipa de logística, uma equipa de... Fazia uma parte logo no início que era muito nova para mim, que era a parte de produção. Eu posso dizer que quando eu comecei a fazer jardineiros, eu não sabia distinguir quase uma linha de um botão, não fazia ideia. Diziam, mas você quer isto em costura inglesa? Ou quer... E eu não faço ideia o que é que está a dizer, faça como quiser. E, portanto, houve também, e talvez por isso tenha sido um processo mais difícil e mais trabalhoso, que é o aprender e o fazer acontecer. É diferente quando tu sabes e pões a tua experiência, no fundo, a concretizar, do que quando tu não sabes nada. E, portanto, primeiro tens que estudar, tens que aprender, perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido, qual é a melhor forma de trabalhar e depois, sim, aplicar isso na prática. E hoje em dia já tenho duas pessoas para cada área, por assim dizer, só que são pessoas que algumas têm mais experiência, outras têm menos, Tu continuas a ter mas que estar a continuam a ser acompanhar. muito dependentes. Claro. Portanto, se eu tivesse que resumir um dia meu, se calhar começamos à segunda-feira com uma reunião de equipa com as 9 pessoas e depois estou um bocadinho com a produção, um bocadinho com o marketing digital e content creator, e depois vou para a logística, e depois vou para tudo o que tem a ver com paid media, e depois tenho uma área muito minha que é a do processo criativo, que normalmente eu estou sempre à frente de 2 coleções. Isso é uma questão que eu tenho, que é como é que tu estás no verão de 2025 a fotografar quase o verão de 2026? Quase não, estou mesmo. Estiveste Imagina, mesmo. nós estamos Porque agora eu em não vou dizer. Aliás, vocês comunicaram, tu disseste para onde é que vocês estavam a ir fotografar o verão de Sim, 2026. E eu exato. fiquei com essa pergunta. Um dia vou sentar-me com a Rita e vou perguntar-lhe como é que se lida com esta antecipação. É assim, eu acho que no início foi difícil porque eu tive que fazer 3 coleções num ano, mas eu queria apanhar o barco. E, portanto, trabalhei muito para fazer 3 coleções num ano. E agora, eu só faço 2 coleções num ano, que é o que Uma normalmente as de marcas, verão e uma de inverno. exatamente, o que estas slow fashion fazem. Mas eu faço no ano anterior. E isto tem uma razão de ser, aliás, tem duas. A primeira é porque eu acredito que o planeamento, o sucesso anda a par e passo com o planeamento. Se tu não planeares, as coisas não vão ser feitas nem com a mesma consistência, nem com a mesma qualidade, nem com a mesma criatividade. E a outra é porque desde o dia 1 que havia uma intenção muito amadurecida na minha cabeça e na da minha irmã que nós queríamos internacionalizar a marca. E, portanto, o mercado internacional funciona num timing diferente do mercado nacional. Quando eu lanço a minha coleção em Portugal, eu, na verdade, já a vendi ao mercado internacional 6 meses antes. E, portanto, para a vender 6 meses antes, eu tenho que Tem que estar começar a feita. trabalhar 6 meses antes dessa venda, por assim dizer. É um ano. Exato. Tem essas duas razões. Portanto, parece que estou muito antecipada face ao mercado nacional, mas eu estou alinhada com os timings do mercado internacional. E quando falas do mercado internacional, falas de presença em lojas físicas
Ou falas de parceiros? Falo de presença em lojas físicas, aquilo que nós chamamos o mercado B2B, não é? Portanto, eu trabalho diretamente para o consumidor, no mercado B2C, com o nosso site online e com Com a as nossas venda lojas, digital, sim. e depois temos o mercado B2B, que é no fundo o retalho, são lojas espalhadas no mundo inteiro, que revendem a Favorite People, no fundo concept stores ou Uhum. department stores, como o Corte Inglês, o Smallable, o Le Bon Marché, que vendem no fundo as nossas jardineiras e não só. E esse trabalho é o pelouro da tua irmã? É um bocadinho, sim, ela entrou, portanto, durante os 2 primeiros anos a Milena era mais acionista, e ajudava-me em algumas decisões e a partir de janeiro ela entrou mais a full time e acaba por trabalhar muito também essa área. Ainda agora fomos já há uma semana para Paris, para uma feira e no fundo fazemos esse trabalho em conjunto, mas sim, eu diria que ela está mais focada nessa área, internacional e também na área tech. A minha irmã trabalhou na Google, é muito, tem uma mentalidade muito techy e, portanto, tudo o que tem a ver com automações, com plataformas, com AI, é uma coisa que ela gosta muito, e, portanto, também gera toda essa parte de marketing digital. Boa. E fala-me destes planos de expansão da marca, porque, por exemplo, a vossa comunicação, o nome, obviamente, que é em inglês, Uhum, e o nome é em inglês desde o início, por terem esta vontade de uhum. internacionalização, ou surgiu sempre o nome em inglês? Surgiu sempre o nome em inglês. Nunca pensámos No a nome em marca português? não, nunca pensámos no nome em E português. surgiu o nome em inglês porque tinham claramente este plano de ser uma Uhum, marca certo. internacional? Sim, sim, sem Ok. dúvida, sem E, dúvida. e como é que estamos aqui ao nível de planos e de presença internacional? Olha, nós neste momento eu posso dizer-te que estou de coração cheio, porque o que fizemos em 3 anos e venho agora de uma feira onde estão muitas marcas portuguesas também e fico muito contente com esta partilha de informação, mas também com o apoio que eu tenho sentido de outras marcas e o incentivo de o reforço positivo, no fundo. Olha, Estás parabéns, a fazer um bom trabalho. vocês estão a fazer um trabalho É incrível, muito importante. claro, e é E importante quando vem e do meio, não é? E de alguém que claro, está a quando viver as mesmas e lutas que e tu. marcas que têm 20 anos, percebes, que fazem isto, têm um volume de faturação que não tem nada a ver connosco, muito maior portanto viemos muito contentes, e muito, com a noção de que estamos a fazer o caminho certo, muito embora a expansão internacional é um processo mais lento do que, a venda o- direta no online, não é? O Sim, e-commerce não tem nada a ver, porque demora tempo a arranjar os clientes, demora tempo a teres o posicionamento da marca, demora tempo a que as lojas confiem em ti e como no teu marca, porque não produto. querem comprar e depois têm medo que feche daqui a 6 meses. Portanto, tudo isso, é um trabalho mais lento, mas neste momento nós temos à volta de 100 lojas no mundo inteiro, temos alguns distribuidores que no fundo acaba por ser uma mais-valia. Imagina, tu podes ter o formato, de loja, portanto, trabalhas diretamente com uma loja, imagina, em Paris, tens 4 ou 5 lojas e trabalhas diretamente com elas, com cada loja é um cliente. Sim, mas depois podes ter um Ou representante que depois te tens um leva. distribuidor, como nós temos, por exemplo, no Japão, em que ele trata do mercado japonês, por assim dizer, e na verdade nós só temos um cliente e ele gera todas essas concept stores, no fundo é isso. E estamos com projetos muito interessantes, eu acho que quando é que isto vai sair mesmo? Daqui a uma semana ou duas. Ok, mas então acho que posso revelar aqui, também não é propriamente assim segredo e vamos comunicando aos poucos. Nós vamos ter uma pop-up agora em Paris, no department store que É a é primeira pop-up é a internacional. primeira pop-up internacional, exato, fomos convidados o ano passado, que é no Le Bon Marché, vai ser uma experiência de 2 meses e meio, e para nós é um big, big, big step, não só em termos de logística, como tudo o que tivemos que preparar para perceber como é que nos íamos apresentar num department store desta dimensão, ao lado de marcas, enfim, que andam cá há um século. E eu acho que esse é talvez assim o highlight E vai deste acontecer primeiro nos semestre. Vai próximos. acontecer em fevereiro. Em fevereiro. Vamos para lá outra vez. Portanto, tivemos agora em Paris e vamos daqui a 15 dias outra vez. Tens viajado muito? Não, Não? quer dizer, Hoje em eu dia fazes viajo as muito coisas de mais. forma pessoal, Sim. na minha vida, Não, mas eu estava a perguntar, familiar, mas sim, mas em termos de trabalho, sim, viajámos o ano passado para a Itália, onde a fotografámos coleção de a 2026. coleção, de 2026, esta nova que vamos lançar. Viajámos também para Paris, fizemos uma incursão também pelo país, por causa da nossa coleção folclore. Folclore. Mas sim, acho Fala-me sobre que este trabalho criativo. Tu trabalhas com. Tens um. Portanto, depois, obviamente, que contratas pessoas para trabalhar depois
para imprimir Uhum. os conceitos que as coleções têm. Mas fala-me sobre este processo criativo, que é um lado muito teu e que tu exploras muito aqui nesta marca. Sim, o que eu senti, e é uma análise que eu faço depois, nem sequer foi feita de forma consciente. Ou seja, eu o que fiz na vida toda, durante a vida toda, foi contar histórias, não é? Acho que é o que Claro, se todos os dias resume ligavas o e microfone. contava uma história, seja ela de que âmbito for. E eu acho que eu transpus isso para a Favorite People. Não tenho muito conhecimento desta área, mas eu acho que a maior parte das marcas ou das coleções não, eventualmente, se calhar não começa com um tema, está bem? Começa com um tema, começa com um mood board, mas eu começo com uma história, que é diferente. E tudo pode servir de motivo de inspiração, percebes? E a coleção começa. Qual é a história que eu te quero contar a ti? Uhum. O que é que eu te quero fazer passar com esta coleção? Não tem nada a ver com roupa. A roupa vem depois. Por isso é que eu te digo, podia ser roupa, podia ser coisas, Canecas, outra coisa canecas ou, qualquer. ou- Sim, ou sim, coisas sim. para animais, percebes? E o processo criativo vem daí. Imagina, na coleção Folklore, eu queria passar esta história, a nossa história, não é? A nossa cultura, os nossos valores. Na coleção anterior, eu sou muito ligada ao Brasil, e esta palavra que é muito carioca do Borogodó, que significa, no fundo, que cada pessoa tem o seu je ne sais quoi e cada pessoa é diferente à sua maneira. E, portanto, eu queria passar este borogodó de cada criança. Na coleção anterior foram os livros. Qual é a importância que os livros têm na vida das pessoas adultas? Neste caso ainda era das crianças, ainda não tínhamos praticamente coleção de adulto. E, portanto, há sempre uma história que eu quero passar às pessoas e começa daí. E depois construo à volta disso os Os padrões, padrões, os a nomes para as comunicação. coleções, para as jardineiras que têm sempre a ver, ou a coleção Wow, que foi inspirada na minha mãe. Como é que eram as mães dos anos 90? Como é que nós vamos refletir isso numa coleção? Como é que eram as crianças dos anos 90? E essa é a parte que eu mais gosto, é estar à noite a pensar, o que é que eu vou fazer? Qual é a próxima história que eu vou contar? E isso também tem muito a ver com o meu estado de espírito. Eu vou-te dizer que estamos a Pois, trabalhar, influencia, claro. influencia muito, estamos a trabalhar na coleção de inverno de 2027 e eu sei claramente, não vou revelar o tema agora, mas que reflete o meu estado de espírito Atual, atual. claro. Vamos ter que esperar para ver. Não vais ter que esperar para ver. Olha, falaste precisamente que já tiveste uma coleção inspirada em livros e trouxeste aqui um livro, que eu te pedi para tu trazeres um livro que no fundo te tenha impactado É e este. que te tenha ficado para sempre. Trouxeste então o Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, porque Já eu leste? já li, adoro esse livro. Pronto. Adoro o livro, adoro o filme, acho que devia ser obrigatório, acho que devia Uhum. ser este obrigatório e não Memorial do Convento, percebo porque é que seja esse o livro escolhido para os currículos na escola, mas eu acho este o melhor livro do Eu Saramago. também acho Ainda não este. li todos, mas de todos os que li, e é um autor que eu já li muito, eu acho que é incrível. Sabes que eu acho que se calhar não é incluído como é que se diz? No No programa, currículo, no sim, no currículo, plano no dos estudos. Plano Nacional de Leitura, porque este livro precisa de alguma maturidade para se ler. Eu acho que se calhar o meu filho tem 17 anos e está no 12º, não sei se ele conseguia ter a maturidade, mesmo emocional, para perceber muitas das Talvez, coisas que o talvez, Saramago talvez. diz. E quando eu o li, não foi há muito tempo, portanto, o livro é de 95 e eu li-o em 2020, portanto, demorou um bocadinho a chegar Sim. às minhas mãos. Li-o em 48 horas, em 2 dias, devorei o livro e depois de ler pensei: "Ainda bem que só o li agora, porque se calhar com 20 anos eu não tinha percebido aquilo que mais me marcou do livro". E entre muitas coisas, o que me marcou neste livro é uma frase que o Saramago diz, que é: "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo". É uma frase que me marcou muito porque eu me revejo nela, ok? Porque se ao mesmo tempo eu quero tudo para ontem, porque quero, não para amanhã, mas para ontem. Sei que Inquietação exatamente, inquietação, sei que as coisas precisam de de tempo. tempo, não é? E tenho muita dificuldade em lidar com a procrastinação e com o deixar para amanhã e depois logo se vê e amanhã é outro dia. Por outro lado, também sinto que muitas vezes a pressa, nos cega, não é? E atropela processos, muitas vezes magoa pessoas, enfraquece as ideias, por isso é que eu trabalho muito com esse planeamento para as ideias ficarem amadurecidas, porque o processo criativo é ele
ele precisa de tempo. A ideia que tu tens hoje, amanhã já é um bocadinho diferente e na semana Sim, sim, seguinte, não e vai é? sempre melhorando, não é? Porque vais sempre limando. Exato. E portanto este livro, no fundo, eu revejo muito nele, porque ele também me ensinou que crescer é diferente de correr. Que eu posso ser, lá está, que posso ser inquieta, mas não preciso muitas vezes ser precipitada. O construir uma marca, uma vida, uma É família. um livro que tu consegues levar para todas Sim, é as no vertentes fundo, da não tua é um vida. sprint, isto é uma travessia e é preciso tempo e não ter pressa muitas vezes, é isto, é respeitar o tempo dos outros, as tuas emoções, as tuas histórias e não perder tempo ao mesmo tempo, ou não tenhamos pressa, ou seja, não ter pressa é isto e não perder tempo é ao mesmo tempo, decidir, agir, mudar, ter essa capacidade de olhar e de fazer essa mudança. É muito giro teres trazido esse livro, porque é um romance, é Uhum. uma obra de ficção, mas conseguiste tirar de um livro de ficção esses ensinamentos que também se aplicam, obviamente, na tua vida profissional e, portanto, Sim, eu acho que é isto, uma boa este escolha e livro agradeço muito por isso. nada, mas é isso, este livro tem uma parte que eu aplico à minha vida pessoal, mas também Mas consegues aplico, levar coisas sim, para a tua vida para a minha profissional, vida claro que sim. profissional, sem dúvida. Olha, no início desta conversa ficámos a saber que o teu motivo será esta inquietação, com que vives, a tua Uhum. inquietação. Para quem está à procura de um motivo, ou porque está há 20 anos num trabalho e quer outra coisa, ou porque está a descobrir-se agora, para quem está à procura deste motivo, que mensagem é que gostavas de deixar? Hum. Pode ser um bocadinho isto que o Saramago diz, que é não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Ou seja, a pessoa tem que ter espaço, e tempo para pensar e para sentir quais é que são os seus sonhos, e ao mesmo tempo não fazer tudo a correr só porque tem que ser para amanhã. Acho que há aqui uma zona de equilíbrio, estes dois impulsos entre o querer fazer tudo amanhã e o não procrastinar, é importante encontrar esse equilíbrio. E acho que há um dia, diziam isto muitas vezes, mas acredito mesmo nisso. Acho que há um dia que há um clique, que alguma coisa muda em ti, que essa vontade de fazer acontecer prevalece sobre o conforto daquilo que já tens. E isso chega diferente em cada pessoa. E é aproveitar, não é? Quando esse E clique é acontece. aproveitar, é não ter medo e aproveitar. Rita, muito obrigado por esta Obrigada conversa, eu. por teres vindo conversar comigo, gostei muito. Obrigado. Obrigada. Obrigado também a quem esteve a ouvir-nos. Se gostaram desta conversa, por favor, partilhem com alguém. De certeza que também vão gostar. Nós voltamos para a semana. Obrigado.